Louvado seja o Senhor, né? Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom entender que o Senhor continua iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, nessa escuridão, nesse mundo de trevas. E eu estou mais feliz de estar na casa do Senhor porque, com os irmãos, né? Eu estava online esses 2 domingos anteriores e aqueles que puderem estar online, assistam online, mas não há nada melhor de estar aqui, né? Na presença do Senhor com os nossos irmãos. Não que a presença do Senhor, a presença do Senhor está aí, né? Mas, eu vendo, né, o culto, e no primeiro domingo, eu não consegui ver a mensagem porque a internet lá falhou. E só voltou, era meia-noite. E é difícil ficar sem internet, né? Aí no segundo domingo, nós, como famílias, assistimos o culto, a ceia, assistimos tudo direitinho. Mas que saudade dos irmãos. O pastor pediu para eu estar aqui falando nesta noite com os irmãos e queria perguntar para os irmãos 2 perguntas. Quem tem feito a leitura diária proposta pela igreja ou tem feito a sua leitura diária que você pegou e tem feito? Levanta a mão. Amém, amém. A segunda pergunta, você não precisa levantar a mão. Mas quem tem sido restaurado pela palavra de Deus? Amém. E o tema desta noite é restaurado pela palavra. A gente vai trabalhar Lucas no capítulo 7, dos versos 1 ao 10. E nós vamos ver 2 situações de restauração, né? E o texto ele é bastante rico. Nós lemos esse texto, para quem está fazendo a leitura bíblica anual da igreja, nós lemos isso, acho que no 4º dia, mais ou menos, no 4º ou no 3º dia, se não me falha a memória. E esse texto tem uma riqueza, e vocês provavelmente já leram várias e várias vezes, mas eu queria compartilhar um pouquinho desse texto. Não sei se vocês têm percebido, mas eu costumo falar com os professores que esse projeto Verão da IBD, tem tudo muito a ver com as leituras, tá? Então, se você ficar ligado nas aulas, bem concentrado, e você fazer a leitura, você vai ver que tem algumas coisas relacionadas a isso, tá? E nada que nós fazemos é por acaso, né? Então, assim, nós estamos buscando que realmente a igreja de Marechal seja uma igreja restaurada pela palavra. Então, assim, você que tem vindo ao IBD, tanto de adolescentes estão falando lá sobre José. Nós falamos muito sobre José, né? Terminamos agora o livro de Gênesis. Homens e mulheres falando sobre a Bíblia que Jesus lia, que era a Bíblia do Antigo Testamento, né? Então, assim, e as relações dos textos bíblicos que nós estamos estudando durante a semana. Então, fique ligado. Aquilo que você estuda durante a semana, seu professor automaticamente está lá te ajudando. Então, vamos para a leitura bíblica. A palavra de Deus diz que, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar seu servo. Este, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com ele. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode,
porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que a Tua palavra é lida, que a Tua palavra é exposta neste lugar, Pai. Que a Tua palavra possa ser ministrada, Pai, aos nossos corações. Usa-nos, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai, através da Tua palavra, e restaura o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Jesus acabava de proferir ali o sermão da montanha. No versículo 1 diz que, tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, Lucas está falando exatamente daquilo que Jesus concluiu, que foi o Sermão do Monte, aquela explanação que nós vemos claramente lá em Mateus 5, 6 e 7. E Lucas ressalta essa importância, né? E eu acho interessante que quando fala que Jesus concluiu as suas palavras, ele traz para nós algo importante, algo que é para celebrar. Lá no capítulo 7, 28 e 29 de Mateus, vai dizer que Jesus ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. E as pessoas ficavam-se maravilhadas com isso. Shedd vai dizer que a autoridade ali existem duas: a cívica e a religiosa, humanamente falando, mas existe a autoridade sobrenatural. Existe um poder sobrenatural nas palavras de Jesus. E Lucas, ele vai falar exatamente sobre isso daqui a pouco, quando nós vamos ver o texto. E Jesus, e o autor do texto, Lucas, ele no versículo 12, ele vai falar de um servo muito estimado, muito amado pelo seu senhor, o centurião. O centurião vai dizer que era um comandante de guarda real, de guarda do império, que mais ou menos tinha 100 soldados sobre as suas ordens, sobre a sua égide. E ali, ele tinha um servo muito estimado, um servo muito amado. E assim, a Bíblia, Lucas, ele só ressalta essa importância desse servo. Só dá essa característica. Ele amava o seu servo. E o que me chama a atenção no texto, nesse versículo 2, é que um homem, diante de um monte de pessoas, um monte de servos ao seu dispor, ele ama um, ele estima um. E eu começo a pensar nas nossas vidas. Eu não sei quantos aqui são empresários, ou tem pessoas às suas ordens, mas quantos de nós amamos as pessoas que nos servem?
E agora o outro lado. Quantos de nós, servos, conseguimos receber bastante honra, ou talvez um prêmio, ou talvez damos os nossos testemunhos no nosso trabalho? Nesse púlpito tem sido pregado, domingo após domingo, que nós precisamos ser os melhores nos nossos colégios, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos. Não é melhor de se gabar, não, mas precisamos ser os melhores nos nossos testemunhos. De pessoas olharem para a gente e falar assim: aquele homem, aquela mulher faz falta. Aquele homem, aquela mulher é exemplo. Nós lemos acabamos Gênesis agora, e lemos que José, por onde passou, na casa de Potifar, ele foi bem sucedido. Na prisão, ele foi bem sucedido. No palácio, ele foi bem sucedido. Era um servo bem sucedido. Jacó, seu pai, foi bem sucedido. E esse servo era um servo bem sucedido. E o centurião o amava, ao ponto de chegar para os religiosos, para chegar aos anciãos e falar o seguinte: ó, chama Jesus. Bruno, ninguém falou isso não. Bruno, estou falando aqui, tá? Eu fico imaginando que a partir do momento que aquele servo entrou com aquela enfermidade, que Lucas não relata, falou que o servo estava doente, eu fico imaginando aquele centurião indo aos religiosos falando: poxa, faz uma oração, como é que eu posso fazer para que esse servo seja curado? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu acredito que talvez eles tentaram, mas sob nenhum efeito. A Bíblia não relata isso. Eu, Bruno, estou imaginando aqui, né, com meus botões. E talvez de tanto tentar, talvez de tantos médicos que aquele servo passou, o centurião, não vendo esperança, ele chama a Jesus, a quem tinha ouvido falar. O ministério de Jesus em Cafarnaum, ele era bastante interessante. Jesus morou lá, está relatado em Mateus, capítulo 4, vocês vão ver isso a partir do domingo que vem, né, que a gente vai começar a nossa leitura de Mateus. E provavelmente naquela região Jesus já estava com a fama muito expandida ali. E aquele homem que tinha ouvido falar a respeito de alguém que cura, alguém que liberta, alguém que está fazendo um reboliço na cidade, tem lá a sua única esperança de restauração da vida daquele servo, aquele muito amado. E aí, no versículo 5 diz que os anciãos vai e diz o seguinte para Jesus: ele é amigo do nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. O centurião era um homem amoroso, mas o centurião também era um homem generoso. Ele, com o seu recurso, ele ajuda aquele povo a construir ou reparar uma sinagoga naquele local. Alguns vão dizer que o centurião, ou os centuriões da época, eles eram homens muito agradáveis,
alguns eram agradáveis ao povo, e esse me mostra sendo agradável também ao povo, ao ponto de construir um local de estudo da palavra, um local onde pessoas se reuniam para ouvir a voz de Deus. E mostra mais uma vez uma outra característica desse homem. Um homem religioso. Ele era um homem amoroso, ele era um homem generoso e ele era um homem religioso. Essa é a característica do centurião. E essa é a característica de muitas pessoas que nós conhecemos. Pessoas que são amorosas, pessoas que são generosas, pessoas que são religiosas, mas são pessoas que precisam de Cristo. E aí é que me chama a atenção o texto. Eu queria explicar 3 coisas para nós nesta noite. A primeira dela é reconhecer o senhorio de Cristo. Porque não adianta nada sermos amorosos, sermos generosos, sermos religiosos, se nós não reconhecemos o senhorio de Cristo. Acompanha comigo o versículo 6. Então, Jesus foi com eles, e quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Quando eu olho para o versículo 6, e Lucas, com uma propriedade imensa, ele declara o seguinte: Senhor, não se incomode, e o grego diz que essa palavra incomodar é irritar, não fique agitado, não precisa vir à minha casa, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Eu não sou digno de receber o Curios, o Senhor, o comandante, aquele que governa a minha casa. Eu fico imaginando, quando eu leio isso e vejo Mateus 5, no versículo 3, quando diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque eles herdarão o reino dos céus. Mateus, ele usa o significado da palavra humildes ali, é aquele de mendigança, de pobreza, que não tem nada para oferecer a ninguém, mas esse é bem-aventurado, porque o pobre de espírito diz: eu não tenho nada. O pobre de espírito é realmente o humilde de dizer, fala assim: eu não sou digno de receber o Senhor. Eu sou bom, eu sou generoso, eu sou religioso, mas falta algo dentro de mim que só o Senhor pode preencher. E aquele homem se sentiu assim. Isaías 5 vai dizer sobre vários ais do povo de Israel. E Isaías 6 completa, como nós conhecemos, de cor e saltear: ai de mim, que sou o quê? Ai de mim, o quê? Oi? Sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhece a sua indignidade,
a sua pecaminosidade. E esse homem, o centurião, reconhece que a presença de Cristo em seu lar, em sua vida, mostra o quanto ele precisa de Deus, ele precisa de Cristo. Ai de mim, pois eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. E aí começa a restauração. Quando nós reconhecemos o Senhor vindo até nós. O Senhor não precisou nem chegar à casa, que aquele homem já sentia-se incomodado com a presença do Senhor. E aí eu penso, muitas das vezes, quando a glória do Senhor vai se chegando em nós, à medida que a glória do Senhor vem, o nosso pecado começa a aflorar. E aí dizemos, ai de mim. E aquele homem, ele reconhece a sua indignidade. Um homem bom, um homem amoroso, generoso, religioso, mas um homem pobre de espírito. Um homem indigno diante da presença do Senhor. E aí, a segunda condição, a segunda característica que eu vejo desse homem, diante dessa humildade dele, diante desse reconhecimento do senhorio de Deus sobre a sua vida, é que ele entendeu realmente a sua condição. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Ele entende a sua condição e entende que com fé o seu servo seria curado. O versículo 8 traz para nós essa certeza, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este, vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Como eu lembrei com vocês no início, a autoridade de Jesus é uma autoridade sobrenatural. A mesma palavra que Mateus usa de autoridade, Lucas também usa. Então, quando aquele centurião fala que ele tem autoridade, ele está falando, eu sou, por uma ordem do imperador, por uma ordem dos meus liderados, eu tenho autoridade sobre 100 soldados. Mas você tem uma autoridade maior, que é um poder sobrenatural que nós não temos. E esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que traz para nós esse poder sobrenatural. E é esse Jesus que faz de nós discípulos dele, para que possamos levar essa palavra de restauração, levar essa palavra de cura, levar essa palavra de libertação, levar uma palavra que salva, para que Jesus torne Senhor de vidas. E naquele testemunho desse encontro de Jesus com o centurião, me mostra claramente esse senhorio de Jesus, me mostra claramente a minha condição e me mostra claramente que eu preciso ter a fé e crer que Jesus pode fazer, por uma palavra, muita coisa. Ele não somente cura, mas ele liberta, ele salva. E Jesus, ele fala assim, está vendo esse homem? Esse homem tão bom, esse homem tão generoso, esse homem tão religioso. Eu ensinei a vocês lá no Sermão do Monte,
que os bem-aventurados são os pobres. Então, olha só, olha como é que ele se mostra, como um pobre, que ele não se acha digno de eu ir lá na sua casa, ou digno de me receber. Esse homem aqui, ele entende a sua condição pecaminosa, que muitas das vezes muitas das vezes vocês, ancião, aquele que governa lá a sinagoga, o templo, não tem. Está vendo, discípulos? O que é esse homem? É por isso que na humanidade de Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Na humanidade, aquela que ele teve fome, que ele teve sede, ele se admira. E essa palavra se admirar, poucas, se eu não me engano, só foi usada 2 vezes. Nesse caso, em algum outro caso que eu preciso estudar para trazer para vocês. Onde a humanidade de Jesus fala alto naquela vida. Jesus se admirou daquele homem. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram um servo curado. Um texto pequeno, mas um texto que fala para nós ainda hoje. Quantos de nós temos reconhecido o Senhor como realmente o Senhor das nossas vidas? Quantos de nós temos a cada dia se humilhado aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa ignorância, reconhecendo a nossa pecaminosidade e pedindo perdão a Deus? Quantos de nós temos crido que o Senhor pode fazer com uma palavra a restauração do nosso lar, a restauração das nossas vidas, a restauração da nossa igreja, a restauração do nosso bairro, por uma palavra? Quantos de nós temos tido essa fé? Porque muitas das vezes, dias após dias, nós nos encontramos e lemos a palavra. E muitas das vezes não somos incomodados com ela. Não somos restaurados por ela. Não somos modificados por ela. Mas esse homem foi. Não só ele, quanto teu servo. Assim como o centurião confiou na palavra de Cristo, realmente precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. A verdadeira restauração vem quando entendemos que realmente não somos dignos, mas pela graça de Deus que nos alcançou, podemos ser transformados para transformar outros. Que possamos realmente ser como o centurião, confiar plenamente no poder da palavra de Jesus. E é assim que Deus nos abençoe. Amém?